Ai de mim, que dor, provocações. Essa palavra devia ser dita por uma mulher grega, uma Medeia. Tinha que ser dita por... Os gregos tinham que chegar aqui na cultura e falar provocações. 13 anos caminhando no ar, idolatrando a dúvida. Agora nós estamos no ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Nós temos hoje aqui, atenção, um dos mais completos personagens da história recente do país e do jornalismo brasileiro. Natural de Tanque d'Arca, Alagoas, cidade vizinha àquela em que nasceu Graciliano Ramos. Ele veio para o Sul, que ainda não era o Sul Maravilha, e escreveu seus melhores textos nas melhores revistas da época. Descobriu Carolina Maria de Jesus, ele vai contar quem era. Virou presidente do Sindicato dos Jornalistas, lutou contra a ditadura, continua na ativa até hoje, escrevendo bem e muito bem e ganhando prêmios por isso. Ele é Audálio Dantas. Audálio Dantas, 81 anos, hein? Me conte uma coisa, jornalista tem ética? Devia ter. Eu acho que seria o mandamento número 1 da profissão, mas há muitos. E eu acho que há um batalhão de jornalistas que não tem um mínimo de ética. Evidentemente, os patrões dos jornalistas não têm ética. Bom, aí é pior, porque quem imita, quem vira a voz do dono, tem menos ética do que aqueles outros. Sua primeira grande matéria, uma entrevista não dada a você por Guimarães Rosa em 1955. Como foi isso? Bom, eu estava começando nessa época, eu era um foca e recebi a incumbência de uma entrevista com Guimarães Rosa. Isso me intimidou um pouco, porque era um monstro sagrado que estava surgindo com Grande Sertão Veredas. Eu acho que foi em 1957, acho. Bom, aí cheguei lá, falei com ele que queria fazer uma entrevista no lançamento do livro, numa noite de autógrafos. Ele olhou para mim e disse, esse cara aí, eu imagino, né? Esse cara aí, não... Disse, olha, diz ele, eu não dou entrevista, eu não costumo dar entrevista. Na hora eu fiquei meio bravo, digo, eu vou fazer alguma coisa. E fiz. O que eu fiz? Eu fiquei piruando em volta da mesa em que ele estava autografando e ouvindo o que ele dizia para os leitores. Ou depois lendo o que ele escrevia nos autógrafos. Juntei isso e fiz a reportagem. É uma entrevista à revelia. Você voltou ao Nordeste em 1956 para ver a hidrelétrica do São Francisco funcionar. Mudou alguma coisa? Adiantou muito. A matéria que me foi confiada por um jornalista maravilhoso chamado Mário Mazei Guimarães, que era o editor da Folha da Manhã, era exatamente isso. O que essa energia elétrica vai mudar no Nordeste, que é aquele atraso, aquela miséria, aquela desgraça? E já dava para perceber. Ao mesmo tempo, dava para perceber que em volta de Paulo Afonso começava a chegar o Nordeste real, verdadeiro. Porque lá dentro dos muros da hidrelétrica, moravam os funcionários, os engenheiros, os técnicos. Mas você sabe que o Nordeste continua igual na miséria que estava, né? Bom, eu escrevi um livro em 2006, que chama O Chão de Graciliano, que é a região em que o Graciliano Ramos nasceu, viveu, escreveu boa parte da sua literatura, e disse isso que você está dizendo. Audálio Dantas,
O repórter que descobriu Carolina Maria de Jesus da favela para o mundo. Conte isso aos jovens que nunca ouviram falar. Bom, eu costumo dizer que esta foi a reportagem mais importante que eu fiz da minha carreira. Foi em 1959, eu estava na Folha de São Paulo e, como sempre, eu propunha as minhas pautas. Eu propus, então, uma matéria sobre o que era a vida, o dia a dia numa favela. E fui fazer isso na favela do Canindé, aí ao lado do estádio da Portuguesa, na beira, na atual marginal do Tietê. E passei uns dias lá, piruando, vendo as coisas, etc. Era como eu sempre fiz, eu procurava sentir as coisas que ia descrever. E aí, de repente, aparece uma negra alta, imponente, dizendo que ia botar os desafetos dela no livro. Aí eu quis ver qual era o livro. Ela me levou para... Ela queria isso, ela estava falando para mim aquilo. Estava um monte de cadernos nos quais ela escrevia um diário, escrevia o dia a dia na favela. Na hora eu disse, bom, eu li, bastou ler uma página para ver que havia uma força extraordinária de poder de descrição, poder de contar as coisas. Tá, a matéria está aqui, a reportagem está aqui. Propus isso ao chefe de reportagem, que era o Hideo Onaga, e ele na hora topou. Então eu fiz uma abertura contando como ela apareceu e reproduzi trechos desse diário. Um editor me censurou por escrever sobre negros e pobres. Quem foi? Olha, eu preciso dizer o nome, é Wilson Martins. Ele não, você diz no meu caso. O Wilson Martins era um dos críticos, morreu recentemente, mais importantes do país. E ele cismou que aquele texto não podia ser de uma negra pobre favelada. Era um preconceituoso, né? Principalmente um grande preconceituoso. E, inclusive, dizia que eu tinha escrito aquilo, que era uma acusação, era uma coisa... Foi preciso eu ameaçá-lo de processo judicial para que ele desistisse dessa coisa. Acho que era simples preconceito. Essa coisa que está na sociedade, nessas pessoas estabelecidas, que acham que quem vem de baixo, principalmente se for pobre e negro, não tem direito de fazer as coisas. E por que essa negra se meteu a escrever? Quarto de Despejo. Isso. De Carolina, traduzido para 13 idiomas. Isso. Ela morreu na favela? Não. Ela morreu num sítio em Parelheiros, aqui no sul da cidade de São Paulo, já um tanto esquecida, o que para ela era muito difícil, muito dolorido.